E olha só, hoje eu tenho a honra de apresentar esse convidado. E eu vou dizer que eu sou a pessoa, acredito, no mundo que mais conhece esse convidado. Os olhinhos chegam tão brilhando. Porque eu vou falar apaixonada aqui. Uhum. Porque ele é o amor da minha vida, é o meu marido, pai dos meus filhos, é um empresário sem igual, é o meu mentor, é a pessoa que eu mais admiro no mundo e tem um coração incrível. As pessoas que conhecem o Paulo muitas vezes pelos negócios, por tudo que ele faz no mundo, mas ele como ser humano é uma pessoa exemplar. Então, senhoras e senhores, Ladies and gentlemen, recebam com muito carinho Paulo Casaki. Vamos fazer uma celebração aqui da mesa, né? Vamos. Com elas e com Saúde, ele. com Uau! É boa, é a mesa com elas e com ele. Gostei Isso é disso. uma coisa não inédita, porque a gente já teve um, mas é o segundo. E é muito difícil a gente ter um convidado masculino, né? E você vê como que flui. A gente Não pode é um pensar. Não é um convidado, é o Boa, Dayana. Tamo junto! Boa, Ótimo, boa, tá ótimo. Começou bem. Mas você sabe que um dos nossos lemas aqui é a diversão. A gente gosta de trabalhar, mas o nosso lema é se divertir. Então, por isso que o episódio é leve, é descontraído. A gente convida todas as pessoas que estão em casa a virem se divertir junto com a gente também e aprender, né? Enquanto isso. E o que você achou, amor, do nosso cenário? Você que acompanha a gente. Primeiro, a dica que eu quero trazer para quem está nos assistindo é observar a constância de vocês. Porque não é fácil, no dia a dia, você ter o seu projeto pessoal de vida, de desenvolvimento, depois família, depois negócios, depois você ainda vem para uma extensão gerar conteúdo, criar isso em conjunto, em sociedade, manter isso, expandir isso. Então, eu acho que o primeiro grande sacada é vocês estão saindo totalmente fora do conforto, se unindo e criando um processo de expansão que ele deve ser modelado. Então, a primeira coisa que eu faria no lugar de vocês é começar a olhar o jogo por detrás do jogo. Boa. Pense em como é que você pode expor a sua marca dentro da mesa com elas. Ser um patrocinador, um investidor, trazer uma proposta para que elas pudessem divulgar a marca de vocês. Porque Gente, adorei se elas isso. estão indo crescendo, cara, é para lá que eu quero ir. E se elas estão se desenvolvendo cada vez mais, é pra lá, eu quero entrar nessa hora. É nessa hora que vai entrar. Ou você vai esperar que tá grande, você fala assim, ai, que pena. Eu ouvi aquela oportunidade lá atrás e não entrei. Então, presta atenção, vambora. Pois é importante a Gente, gente perceber, né? Eu fico assim, eu fico olhando, que é uma máquina. É uma máquina. Eu falo, gente, mas de onde ele tira tanta coisa, tanto conhecimento? Eu tenho a oportunidade de conviver com o Paulo também, semanalmente, né, Paulo? E assim, é a aceleração de vendas raiz. Toda oportunidade ele já joga. Aí você entende porque eu sou assim? Pra um Conversa, pitch. você entende agora, né? Porque Não tem como não ser tem diferente. como. Tem como energia. ser diferente, né? Você não tem como não pegar, né? Não tem como essa convivência. Até hoje eu tô fazendo pitch a tudo. Não, e a energia. A primeira vez que eu vi o Paulo, Boa. eu passei mal. Foi mesmo, gente. Você Quando eu conheci lembra? a Thaís, ela te ouvindo passou mal, é verdade. Porque, assim, era meu primeiro contato com o mundo mentoria, o mundo dos negócios, de mentores. E para mim era assim, eu estava de trás de um computador e era tudo que eu sabia, era falar de mortgage e ver mortgage. O Paulo me sobe com aquela energia no palco, ladies and gentlemen, e depois ele começou a falar diretamente, botou a mão assim, começou a falar diretamente comigo, olhando no meu olho. Eu falei, como ele sabe do que eu tô falando? Eu preciso saber o que ele tá falando aqui comigo. Saí, quem que eu encontro? Fabi. Fabi Casaki, não sabia que era a esposa do meu amigo. Foi mesmo. Mas foi fenomenal. Assim, desde o quê? 2 anos atrás? Acredito que sim, acho que mais até, Não, né? mais 3 anos. Eu pego essa energia, a gente pega essa energia. ativação, É né, uma tá? E ativação. todos os uma dias. questão. Você é assim, desde que você nasceu ou foi treinado? Eu acredito que todos nós nascemos, essa é uma excelente pergunta. Todos nós nascemos com um dom. Só que esse dom, ele não vem pronto. Ele tem a missão de ser desenvolvido. Isso pra mim é muito claro. Você vê que tem pessoas que fluem, mas elas continuam treinando. Quando você olha em qualquer área, desde a área da medicina, da área de esporte, na área familiar, qualquer área, as pessoas que têm sucesso, elas se desenvolvem, continuam se desenvolver. Então, quando a gente vai, por exemplo, para propósito, que muito se fala sobre propósito, pouco se entende sobre propósito, a gente tem que buscar na origem. E na origem do propósito, a primeira essência do propósito na filosofia, o primeiro pilar, a primeira coluna de sustentação é desenvolvimento, é crescimento.
Todos os seres humanos nasceram para desenvolver. Então isso foi desenvolvendo até que chega um ponto que você faz uma série de acúmulos de resultados e aí você percebe que você governa. Só que quando você governa, que é o segundo pilar do propósito, tem um outro problema. Porque as pessoas, quando elas governam, elas não entendem que elas vão trabalhar 2 vezes. Primeiro por elas e segundo por aquelas que ainda não governam, que não criaram a visão. Só que aqui tem uma tomada de decisão para quem tem consciência. Quem entende que governo, quando você governa, deve ser inspirado por outras pessoas, você vai trabalhar dobrado por um curto espaço de tempo para que a outra pessoa, você ativando o governo dela, ela também se torne governante. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Vai passar 10 anos e aquela pessoa, você vai continuar trabalhando por ela. Ela vai governar? Vai, uma hora governa. Mas depois de 10 anos. E aí você acaba arrastando muita coisa nas costas. E o terceiro pilar do propósito é transbordar, que é o que a gente está fazendo aqui, né? E até uma coisa que a Thaisa comentou, e eu vou pegar esse gancho também, que ela falou, nossa, e agora a gente está aqui 3 anos. Ou seja, uma outra dica importante para quem está assistindo aqui a mesa com elas. O ambiente que você tá, ele vai criando comunidade, ele vai sendo formado, e dali vão nascendo negócios, dali vão nascendo uniões, indicações, estrutura. Então, qual é a comunidade que você está construindo e acompanhando? Qual é a comunidade que você está servindo? Qual é a comunidade que você está se conectando? Vocês ouviram, né? Eu sou esposo da Fabi, eu tenho a alegria, a felicidade de ser esposo dessa mulher maravilhosa, minha mentora também, o Nossa amor amiga. da minha vida, minha rainha. Sou apaixonado por essa mulher, ela sabe o quanto eu sou apaixonado por ela todos os dias. Eu até falo, tô enchendo muito, né? Eu tô muito babão, né? Sou marido babão. Almerindo, É romântico, aprende ele é com o Paulo. Eu sou marido babão. E eu tenho a felicidade de poder caminhar com vocês, de construir com vocês, desenvolver com vocês. Então, nasci assim, mas eu fui desenvolvendo. Desenvolvendo. E hoje é meu maior objetivo de vida, para concluir esse raciocínio, é continuar meu desenvolvimento. Eu sonho com casa, com carro, com múltiplos milhões, sonho em ter 100 empresas, hoje na lista do meu objetivo, mas o meu principal objetivo, a lista número 1 do meu objetivo é o meu desenvolvimento. Mas te respondendo, eu conheço o Paulo há mais de 20 anos, né? Que estamos juntos. Ele sempre foi assim, a energia, que é uma característica marcante. Sabe que durante muito tempo eu sofria, porque eu tentava ser igual, né? Porque quando você admira alguém, você tenta acelerar. Mas isso é uma essência dele. É uma característica muito única e muito marcante. Que eu falo, a energia chega na frente. Ele coloca essa energia em tudo que ele faz, desde a hora que ele acorda, 5:30 da manhã, até a hora que ele vai dormir. E isso é assim nos negócios, isso é assim com os nossos filhos, isso é assim comigo. Por isso que eu falo que a gente tem aceleração, né? Que você é acelerado e estimulado o tempo todo. Então, eu acredito que essa é uma... Você falar, o que é o Paulo? Você falou aceleração de vendas. É essa aceleração, é essa velocidade realmente. E que é muito bom, que quando a gente está em volta dele, o que acontece? Transborda. Exato. Né? Então você vê, toda vez que a gente tá perto, sempre acaba transbordando algo de energia. Então, ele desenvolve essas características, mas te respondendo como alguém de fora, assim, olhando a visão dele, ele sempre teve isso. Sempre foi. Sempre. Conheci o Paulo, tinha muda. 15 anos, era com essa energia já. Exatamente, muda. O ambiente muda, o lugar que você tá muda. E assim, eu conheço, não há muito tempo, mas uma característica, além de você ser forte, você ter essa energia, você é muito generoso. Bom. Muito generoso. Você transborda realmente na vida dos outros. E essa generosidade eu vejo que é genuína. Não é atrás de um interesse. Então, assim, você tem a sua mentoria, né? Você é uma coisa que você não precisaria. Concorda? Você já tem sucesso na sua vida financeira, você já tem sucesso na vida profissional, amorosa, e você ainda vai lá e se doa na vida das outras pessoas. Então isso é fantástico, não tem como dar errado. Bom, fico Não feliz. tem como dar errado. Eu fico impressionada. Que é genuíno, é genuíno. É genuíno. É só Que bom. Eu amei o seu depoimento, amiga. Amei. O que a gente vai falar do bom? Fala alguma coisa de ruim do Paulo. rasgação. Os 3 defeitos do Paulo. Não, tem rasgação Você de sabe que seda. eu falo pra ele, porque o Paulo hoje ele tem a gente não deixa ele falar, né? Ele só tá aqui, ó. É a mesa com ela. Você é bom que a gente tá falando de você, né, amor? Não, mas eu falo pro Paulo todos os dias, porque o Paulo ele tem os mentorados dele, que tem a sorte de conseguir um horário na agenda dele para ele conseguir acompanhar, que é um homem de negócio, mas eu vi falando para ele, que eu falei, o meu sonho é que ele tenha uma mentoria ali em grupo realmente, para que ele consiga ajudar mais pessoas e que transborde essa generosidade. Tá nos planos, né, amor? Tá nos planos. Porque tem muita mulher aqui que nos assiste que eu aposto que ela adoraria
que o homem, os maridos delas tivessem, né, pertencentes a uma comunidade, assim como a gente Exato. pertence também, né? Isso que você falou é muito importante, porque a gente se molda, quanto nós não evoluímos juntos aqui, desde que a gente se conheceu, Sim. todos nós evoluímos. Então, e é muito bom, às vezes as pessoas elas já estão numa comunidade, mas elas não percebem a oportunidade que elas já têm ali, né? Então, Mas, ó, esse ponto que você está trazendo, vou trazer para uma reflexão. É um ponto interessante. Muitas mulheres, elas querem algo do seu marido. E aí eu vou falar aqui, no caso, olhando o ponto masculino. E o que é fundamental para essa pessoa conseguir alcançar do seu marido? Ela falar em continuidade, em repetição o que ela quer. Ela precisa se posicionar. A gente clara, aprende né, por Paulo? memória. E ela pode começar de forma subliminar, construindo exemplos. Ela precisa mostrar até que a gente vire a consciência. A gente não aprende por naturalidade, a gente aprende por repetição, uma naturalidade com repetição, pra gente chegar onde precisa chegar. É isso, né? Agora, a Fabi tem que ir pro palco. aqui. É que tem uma multidão Olha lá, que atrás, maravilha. assim, ó, fazendo A essa. A gente não tem percebido. Vai lá, meu A gente amor. não tá Te amo. percebendo. Eu vou deixar vocês encerrarem esse episódio, tá bom? brilhar. Eu quero o batom da Thaís. Já entra por aqui, Beijo. amor. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ui, O batom da Thaís. Olha só o programa. Eu quero... pera. Tá tudo aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. É porque não vai dar tempo de eu ir no meu... No camarim. Tá, Vai, amiga. Estamos lá daqui a pouco. Gente, olha o pessoal. Tá demais, tá demais, tá demais. Mas é isso aí, Paulo. Eu queria só dizer, então, eu queria agradecer muito. Eu que te agradeço. Demais por estar aqui na mesa com elas. Você é sensacional. Você também é. Você também é o melhor, você também Ah. é. Você é sensacional, você é de uma mente brilhante, eu já falei. Obrigado. É difícil te acompanhar, tá? Eu falo que os áudios do Paulo eu escuto 2 ou 3 vezes, porque é muita informação É, eu compactada. Você compacta uma informação que eu falo, gente do céu, pera, de novo. E Mas eu sinto que eu tô crescendo muito do seu lado. Bom, eu fico demais, feliz. Demais. E eu também me sinto crescendo do seu lado. Porque eu não caminho do lado de uma pessoa que eu não admire. Eu não caminho do lado de uma pessoa que eu veja que ela tem o coração ensinável, que ela queira aquilo tanto quanto eu. Então também é uma alegria caminhar do seu lado. Você é uma pessoa generosa, inteligente, tem uma família linda. E eu só posso declarar que Deus te abençoe cada vez mais. Vamos Amém, junto, vamos junto. recebo. Gente, a gente subiu. Máquina. A gente subiu agora a régua do A Mesa com Elas Eu não demais. sei, exatamente, O eu que a não gente vai fazer agora, Camila? Na Porque próxima. O Paulo, gente, como é que a gente vai fazer? Qual que é o próximo convidado agora? É o Trump? Boa. É Michelle Obama? Vai ver. Eu não sei, alguma pessoa nesse calibre, né, cara? Porque agora a gente não pode baixar mais, não, né? de jeito nenhum, nunca. Obrigada, Isso aí, é Paulo. uma honra Muito tê-la. obrigada. Deus Uma honra ter E você para daqui. vocês que assistiram a gente aqui, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam e até o próximo. Uou. Tchau.